Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Baião de Três, o 10º episódio do nosso programa. E hoje a gente está com um aperitivo a mais, a gente está com um tempero a mais, que é a participação do nosso amigo Thales Augusto, professor de História, mestre em Educação. Vai me corrigindo se eu estiver dizendo errado, né? Mas é isso aí. Então, um renomado professor aqui de Mossoró, da região, muito conhecido, também autor, escritor, né, de livros sobre a história do norte, do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, uma figura ilustre aqui, que está aqui, porque hoje a gente vai falar do conflito, entre outros assuntos, a gente vai começar falando do conflito atual que tem mexido aí com a cabeça de muita gente anda opinando aí, muitas vezes sem saber, sem conhecer de fato o que está acontecendo, e é o conflito atual entre o Hamas, a Palestina e Israel. E todas as nuances que envolvem este conflito, sejam parte geográfica, histórica, cultural, social, religiosa e por aí vai, que é um conflito que se arrasta, não é de hoje, né? Estourou mais uma vez, mas não é de hoje. Então já tem anos e décadas que ele está aí. E além disso, a gente vai falar também, a gente está aproveitando a presença do Thales, a gente vai falar também sobre algo que ele tem vivenciado, né, em caráter pessoal, e que também tem a ver com certas divergências, certos, digamos assim, bolsonarismos que estão rondando aí a cidade de Apodi. Então a gente vai falar sobre esses assuntos. Temos também uma pauta ainda sobre a questão do Nogueirão, né? O Nogueirão, o Costa, que está aqui comigo, que está aqui conosco, foi assistir um jogo lá. Então a gente vai falar sobre a situação do estádio, que realmente é de dar pena. Então eu sou o Jonatas Andrade, estou aqui mais uma vez ao lado dos meus amigos Caio César Muniz, Luiz Costa, e hoje, repito, com a presença do nosso amigo Thales Augusto. Antes da gente entrar aqui no nosso primeiro tema, eu queria falar um pouco dos nossos patrocinadores, nossos benfeitores que acreditam na nossa ideia, no nosso ideal e no Baião de Três. Então, destacar aqui a Zezinha Fernandes, o Sim de Hoteleiros e o Lindocastro Nogueira. Então, agradecer a vocês pelo apoio, pela confiança e por terem fé em nosso projeto. E também queria dizer para a nossa audiência, quem está aí no YouTube, quem ainda não se inscreveu, inscrevam-se no canal do Baião de Três, curtam, compartilhem, enviem para os amigos, para a família, no grupo lá do trabalho. Cuidado com as brigas, eu aviso na semana, cuidado com as brigas quando for enviar, porque as pautas às vezes são quentes e polêmicas, então cuidado. Mas não deixe de falar e de replicar o que a gente debate aqui, porque são pautas e temas interessantes. Então agora, mais uma vez, abrindo aqui o nosso tema principal, ou melhor, um dos nossos mais importantes de hoje, a questão do conflito entre Israel e Palestina. E a gente tem visto aí muita gente que, assim, normalmente não tem interesse, agora pautando, discussando, enviando lá aquelas coisas no WhatsApp, os especialistas de WhatsApp, Facebook, TikTok, né? Então, assim, para que a gente possa caminhar de uma forma a conhecer mais profundamente a realidade desse conflito. Primeiro, uma série de pequenas perguntas, mas que dão respostas amplas. Mas vamos lá. O que é o Hamas? Né? O que é o Hamas? Até onde eu saiba, ele não é. O Hamas, obviamente, não é a Palestina, não, né? É um organismo político e armamentício, né? Militar, né? Então tem essas duas frentes. Alguns países, inclusive, reconhecem só a parte militar. Outros reconhecem a frente política do Hamas também, né? Então, os Estados Unidos mesmo não reconhecem o Hamas enquanto um organismo político, apenas como um organismo para ele, militar, terrorista e tal. Então, assim, o que é o Hamas? Como é que esse conflito estoura mais uma vez? Né? E o que é que ele traz aí para o mundo, para a geopolítica mundial? Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonathan, Caio, Costa e todos aqueles que estão acompanhando, tanto em vídeo quanto em áudio, podcast Baião de Três. O que é que acontece? O Hamas, assim como outros órgãos, digamos, políticos e até ideológicos dentro da Palestina, eles têm representatividade. Mas essa representatividade, vamos lá, o Hamas, ele tem um cunho militarista e, por sua vez, ações terroristas, é fato. Outro próximo dele é o Hezbollah, que também tem esse viés. Mas pouco se fala, ou praticamente a grande mídia pouco comenta, sobre um que durante muito tempo tentou, inclusive, acordos de paz com Israel, e conseguiu até, antes, não era Al-Fatah, era a Organização para a Libertação da Palestina, que o Yasser Arafat fazia parte. Então Hamas, nesse momento, ao atacar, 50 anos depois de um dos grandes embates entre os palestinos e o Estado de Israel, mais uma vez sensação. E diga-se passagem, foi uma ação que algumas pessoas estão comparando com o 11 de setembro
israelense. Há uma questão histórica, apesar do que na história, a história atual, a história contemporânea é muito perigosa de nós, professores, avaliarmos. Por quê? Porque, por estarmos vivendo esse tempo, muitas vezes não enxergamos determinadas coisas que existem. Mas é fato, é notório e é irrefutável que as ações do Hamas são ações terroristas. Se justifica? Não. Toda a vida, estávamos falando antes aqui, nos bastidores, Caio chegou a comentar que nenhuma guerra é viável. Toda guerra tem perdedores. E sempre quem perde são os de baixo. Lembramos aquela canção, são duas canções, na verdade, uma delas é muito conhecida, não é nem do Biquíni Cavadão, mas ficou muito conhecido por eles, aquela Generais de Todas as Nações, Fardas Bonitas com Decorações. Colocam as pessoas para a guerra, sempre. E a outra, claro, do Legião Urbana, que é um clássico, que é a canção. Isso. Aí, é por isso que eu disse, ficou muito conhecida pelo Biquíni, mas aquela história. No Brasil, Caio também compõe canções. No Brasil a gente conhece o cantor, mas jamais a gente conhece os compositores. É uma pena, década de 60, 70. Mas vamos lá, se a gente se puser, a gente passa o dia todinho aqui. Mas só para finalizar e dar continuidade nas perguntas e também no nosso bate-papo, houve esse ataque há 50 anos e ainda há uma perspectiva muito grande, porque há uma tendência desse conflito se estender durante um bom tempo. Há uma tendência, mas nós vamos conversar bastante sobre isso. A outra canção, só para finalizar, é a canção do Senhor da Guerra, do Legião Urbana, quando ele diz o quê? O Senhor da Guerra não gosta de crianças, e não gosta mesmo. Seja do lado israelense, seja do lado também palestino. Pensa agora, mas aí, detalhes, eu queria que você colocasse para a gente, desse uma luz. Existe uma ligação bíblica, né, com essa guerra que remonta lá, Isaac, enfim. O que você pode colocar aí para a gente sobre essa relação bíblica que tem com todo esse conflito? Por ser católico e também até queria ser padre, mas celibato, meu irmão, não dava para mim não, tô fora. Mas respeito, eu tenho amigos padres, são amigos pastores. Tem até amigos que são, né? Tenho até amigos que são padres também. Então o que acontece? Nada contra, não, até amigos, né? O padre Chagas, já podia, amigo meu, terminou agora, inclusive, o mestrado em Ciências Sociais e Humanas, assim também como eu terminei. Então o que acontece? Respondendo ao Costa, você que está acompanhando em vídeo ou em áudio, o conflito, digamos, atual, algumas pessoas tentam remontá-lo, aí tem uma grande questão a ser posta. Existe a fé e a ciência. O que regra a base das religiões é a fé. E fé não se questiona, a fé se segue. Porque eu até brinco com meus alunos, Deus criou tudo, mas quem criou Deus? Todo mundo já se perguntou isso, aqueles que acreditam. Aí a gente entra em parafuso, então tem determinadas coisas que apenas se acredita. No caso específico bíblico, ou nem bíblico, irei corrigir, ou melhor, até complementar, peço perdão, Costa, mas é no sentido da própria Torá, os 5 livros iniciais do Pentateuco e a base do judaísmo. Não é a Bíblia inteira, eles não acreditam no Novo Testamento e até tem livros que não são tidos como inspirados por Deus, digamos assim. Não era nem Deus, era Javé, Yavé, ou eu sou, que o nome de Deus era impronunciável biblicamente. Tinha tudo isso. Só depois de Moisés em diante é que houve o maior, digamos assim, encontro entre Deus judaico para com o seu povo. Então, dando continuidade, de acordo com os judeus, o Abraão saiu de Ur na Caldeia, ficou na terra de Canaã, onde jorra leite e mel, seria hoje o Estado de Israel. Por isso que muitos judeus alegam essa questão, que está lá, está aqui o testamento de Deus, a terra é nossa, só que não tem nada escrito. Por isso que a fé, que também é fundamental nesse sentido. E ao chegar na Terra Santa, Abraão, por mais que tivesse uma idade alta, ele não tinha filhos. Mas, segundo a Bíblia, para Deus nada é impossível. Ele tem um filho com Agar, que segundo a Bíblia, segundo o Antigo Testamento, seria uma escrava. Agar teria o quê? Tido um filho, Ismael. Só que para Deus, como nada é impossível, sua esposa legítima, digamos assim, a Sara, antes era Sarai, Abrão, depois se transforma-se em Abraão, quando acata o monoteísmo, ele tem Isaac. E Isaac seria exatamente quem? O fundador, digamos assim, da continuidade, a partir de Abraão, do que nós temos o judaísmo. Já o Ismael seria o fundador de quê? Do islamismo. E o mais interessante, que Jerusalém, por exemplo, é uma cidade sagrada das 3 grandes religiões monoteístas do mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E é uma, digamos assim, uma miscelânea gigante nesse conflito, nas suas origens históricas, suas origens culturais. Tem uma diversidade gigante. É tanto que nós não falamos tanto, mas a Meca, a cidade sagrada do islamismo, conta-se que o próprio Ismael, teria recebido de Deus, Abraão, etc., uma pedra negra, que foi colocada na Kaaba. A palavra Kaaba significa casa de Deus, que todo muçulmano ele vai pelo menos uma vez à vida para onde? Desde que ele tenha condições, a Meca.
Eu até brinco, às vezes, agora, claro, no momento, eu falo de Tibau, que todo muçulmano vai à Meca, quase todo moçoroense em janeiro vai a Tibau, para quebrar um pouco o clima, por mais que a temática seja pesada, pessoal. Pois não. Thales, eu lhe pergunto, como é que você vê o papel hoje do Brasil diante desse cenário, né? O Brasil hoje ocupa A presença do Conselho de Segurança da ONU. da ONU e cai, de repente, aí já No colo. uma guerra de grandes proporções, né? Como é que você vê essa participação do Brasil? Como o Brasil, como a ONU pode participar? Você vê algum fio de esperança de que essa guerra possa ser amenizada por vamos dizer assim, esses intermediadores? Olha, nós temos vários personagens nesse momento, nesse conflito. Israel, palestinos, temos a ONU, temos o Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU, mas nós temos também países que são países membros com poder de veto. Então, antes de responder sobre a atualidade, é necessário até mesmo para dar voz, vez e juiz ao Brasil na questão da guerra que se iniciou recentemente, mas muito antes, em 1947, quando Oswaldo Aranha, que era nosso chanceler, era um dos principais representantes no mundo das discussões sobre o conflito na região, que já estava começando, ele em 1947 propôs na ONU e foi votado, foi aprovado, que tivéssemos dois estados, o Estado judeu, Israel, e o Estado palestino. Os árabes e palestinos em si, eles não gostaram disso. Não gostaram, não é da atitude do Brasil, mas sim, à época de 1947, dos judeus estarem lá, de eles terem menos terras, de cada vez mais ter o quê? Um domínio dos povos israelenses. Resultado, começa um conflito dali com a fundação do Estado de Israel. Saindo de 1947 para 2023, hoje, a presença do Lula, diga-se passagem, o seu discurso na ONU foi agregador, foi um dos principais quando passamos 4 anos praticamente em guerra com o mundo, sendo uma espécie de pária mundial. Hoje nós somos respeitados, somos vistos, somos ouvidos. Não que, claro, tudo que o Lula fale, nós venhamos a concordar, é fato. Há algumas coisas que ele erra ao falar, entretanto o papel dele em relação à conciliação é primordial. O motivo, tanto o Estado brasileiro, Estado, pessoal, você que está ouvindo e assistindo, Estado, não é personificação, o Estado é separado de tudo. Existe a questão do governo, mas o Estado, ele é plenipotenciário, está acima de qualquer coisa. E nesse caso, o que acontece? O Brasil tem uma possibilidade muito boa das negociações, porque tanto com os palestinos, como também com os judeus, no caso israelenses, o Brasil tem boas relações. Então, há uma possibilidade muito boa. Só tem um problema, que no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil pode propor. Mas tanto a Rússia, aliada do Líbano, aliada da Síria, aí sim, que também tem uma relação direta com esses grupos extremistas, Hezbollah e também com o Hamas, só que por outro lado tem também outro poder de veto, que são os Estados Unidos, que podem e são aliados de quem? De Israel. Então é uma possibilidade, cara, de negociações, mas a garantia de uma guerra, digamos, ser cessada é muito difícil, muito difícil. É uma guerra que eu acredito que vai se estender por meses e será um verdadeiro massacre, principalmente de Israel para com os palestinos. Thales, em relação a gente está falando de conflitos e confrontos aqui, né? Então, assim, existia, ainda existe, mas existia com mais protuberância, com mais proeminência, até mesmo no discurso midiático, um outro confronto armamentício, conflito ideológico, político, que era o da Rússia e da Ucrânia, ou seja, as questões que envolvem, eu falo das nações, mas que envolvem também diretamente os homens, o Putin, né, o Vladimir Putin e o Volodymyr Zelensky, né, os presidentes dos respectivos países aí. É certo dizer, é correto dizer, ou cabe dizer, por exemplo, que no sentido desse confronto político entre Rússia e Ucrânia, o Zelensky, que também se aproveitou dessa imagem midiática, dessa coisa toda, né? Ele vinha, inclusive, do mundo das artes, inclusive, né? Ele era comediante, né? Stand-up comedian, então fazia muita TV, né? É certo dizer, por exemplo, que ele, enquanto essa pessoa, ou também o confronto entre Rússia e Ucrânia, se apequenou diante desse novo confronto que explode entre Palestina e Israel? Com certeza, John, sua colocação é bem pertinente e é bem prudente ela ser analisada, porque ela foi como
um tiro na mosca. Motivo, diferentemente do conflito entre Rússia e Ucrânia, que envolve muito mais questões políticas, econômicas, o apelo muito forte dentro do conflito entre Israel e palestinos se dá a partir da religião. E essa religião as pessoas não entendem porque não leem, porque não tem chance muitas vezes de ler e estudar, e também porque muitas vezes se apequenam no pensamento de alguns padres, alguns pastores, não são todos, por isso que eu afirmo, nós temos padres e pastores muito sérios, algumas outras pessoas não são tantas, estou afirmando, não estou dizendo, estou afirmando, que até mesmo as pessoas têm a ideia como Israel sendo um Estado evangélico. É sério, pessoal, as pessoas acham, primeiro que Jesus, estamos falando aqui há pouco, Jesus ele é uma figura cristã, no caso do cristianismo é a maior, Jesus nem livros escreveu, para termos uma ideia. As pessoas seguem a partir dos evangelhos dos 4 evangelistas, há outros tantos, mas são evangelhos não usados pela Igreja Católica, por exemplo, e as igrejas evangélicas, que na verdade eu acho mais prudente o nome protestante, acho mais forte, bonito, e mais prudente porque o idealizador, Martin Lutero, ele foi excepcional. Excepcional. Um cara massa. Um cara que Tem um filme. Tem. Eu uso o filme dele lá. Joseph Fiennes. Eu uso o filme dele lá no IF. Vários alunos. Fala em filme aqui na frente de junto, a gente tem um cuidado danado. Nada. O ator, o diretor. Não, ao contrário. Eu gosto porque meu capital cultural, aí tem os Pierre Bourdieu, e vai aumentar um pouco mais nesse sentido. Eu acho massa. Eu acompanho o nome de hoje, foi meu aluno, se vocês não sabem disso. Ele é novo, viu? Eu que estou acabado. Deixa eu até fazer uma pausa antes de você retomar o raciocínio. Não, mas eu que peço desculpa. Aproveitando que a gente falou em filme, né? Sugerir aqui um filme rapidamente, um filme chamado Paradise Now, né? O Paraíso, já viu esse filme? Já. Pronto, eu acho que ele tem tudo a ver com é de 2005, né? Ganhou o Oscar na época e tudo mais. Mas deixo aqui como recomendação porque ele fala justamente desse confronto, desse conflito, na visão de duas pessoas dois homens que são convocados a se alistarem e se tornarem homens bomba. E tudo que está imbuído na mente deles, sabendo o destino que os aguarda, né? Então deixo aí como uma sugestão, tem aquele do Guantánamo também, mas aí já é entre outras searas, porque envolve outras questões, mas especificamente desse conflito, dessa questão, deixo como sugestão aí o Paradise Now, tá? Pronto, e até pegando essa sua deixa, quando eu falei sobre essas questões, o que acontece? Quando o Estado de Israel e quando os palestinos entram nessa querela, é bem interessante porque remonta ao passado bastante, o papel do Brasil, a tantas questões, e também o papel da igreja, isso no Brasil, católica e evangélica, nesse entendimento. É notório, até pouco tempo, até alguns políticos usam, eu acho interessante, eu acho muito engraçado, inclusive, quando eu vejo políticos ou até outras pessoas que colocam a bandeira de Israel no Instagram, ao lado da bandeira do Brasil. Eu tento entender, sabe? Claro que é a nação amiga do nosso país, deve ser, assim também como os palestinos, leas, palestinos, não manuais, isso, Ucrânia. Então, quando você perguntou sobre esses conflitos, tanto ucraniano quanto a questão do conflito entre Israel e a questão da Palestina, o que é que acontece? Muitas pessoas não se lembram, mas não faz muito tempo, acho que 2 a 3 semanas, no Canadá, assim, o que é que tem no Canadá com esse assunto? Tudo e mais um pouco. No Canadá, o Congresso canadense homenageou um nazista, de pé, aplaudiram de pé. Esse nazista foi um herói de guerra do nazismo e ele é de origem ucraniana. Sabido isso, o que aconteceu? O próprio chanceler, primeiro-ministro, ele foi... Justin Trudeau. Eu não sei pronunciar essas coisas, por isso que a gente aumenta nosso capão. A Margaret Thatcher de lá. Né? Essa é mais fácil eu falar. Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, que eu nem tenho boas lembranças, apesar do que eu não sou, mas enquanto historiador. Então o que acontece? A frente em relação à guerra entre os ucranianos e entre a Rússia se apequenou por quê? Porque o interesse ali era político, o interesse ali continua a ser econômico, mas o desgaste está muito grande. É interessante, por mais que haja uma repulsa de boa parte dos europeus, da comunidade europeia, da União Europeia para com a Rússia, eles ainda estão recebendo gás da Rússia, se não tiver, lasca. E vão continuar mais, ainda estamos agora em outubro, ao chegar novembro e dezembro, as temperaturas tendem a baixar cada vez mais e as casas precisam de gás para não terem maiores problemas. A Polônia já praticamente pulou fora do barco. Os Estados Unidos têm uma discussão muito grande, o Congresso americano, democratas e os republicanos. Lembrem, meu aluno, minha aluna, meus amigos que caso venham ouvir, a galera que vai fazer o Enem, Partido Republicano Democrata não é direita e esquerda, não. Democrata não é comunismo e republicano não é o
cuidado com essas questões maniqueístas, essas questões pequenas. É muito perigoso, discursos falhos, e muitas igrejas elas replicam isso, infelizmente. Então, esse apelo religioso, Jonathan, eu não acredito, eu simplesmente afirmo, volta a olhar muito maior para onde? Para o conflito entre Israel e entre os palestinos. Mas, assim como estávamos falando antes, a figura de Jesus para os judeus não é nada. Jesus, inclusive, é um blasfemo, lembremos, já que ele disse que era filho de Deus. E quando ele foi condenado pelos religiosos, ele era um revolucionário. Por sua vez, os cristãos, claro, têm em base Jesus como maior e, claro, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí tem a questão do Novo Testamento. E, por fim, temos os muçulmanos, que a figura de Jesus no Alcorão aparece. Jesus não é Deus. Lembremos que o profeta maior do islamismo é Maomé, ou Muhammad, como queiram. Então, Jesus aparece, Maria aparece no Alcorão. Eu tinha o Alcorão, ao mesmo tempo não tinha. Peraí, como é que você tem uma coisa e não tem? Deixa eu explicar. A palavra sagrada, os crentes, a gente fala crente, pensa que é evangélico. Crente é todo aquele que crê. Os crentes muçulmanos, eles acreditam nessas questões que eu falei, só que para eles, o Alcorão só pode ser lido em árabe. Qualquer tradução do Alcorão não existe tradução, porque a palavra de Deus é o quê? É uma coisa única. E é bem interessante que, assim como os evangélicos do Brasil, a ideia religiosa leva que os evangélicos leiam, assim também como leva os muçulmanos a lerem. Então, digamos que, no sentido, aí o nosso amigo aqui, Jonathan, também tem uma questão ligada à pedagogia muito forte, a questão até da UERN também, mas é interessante como a questão dessa parte religiosa também leva ao quê? Ao condicionamento do letramento, do início da leitura. Isso aqui são dados diversos que a gente está colocando até para deixar mais rico essa discussão tão grande, tão, digamos assim, pertinente, e você que está acompanhando, acredite, vai ser impossível abarcar tudo em tão pouco tempo. E as notícias que chegam assim, de lá não são nada boas. Isso. Acabando de ver aqui, o Brasil já tem uma terceira pessoa morta, brasileiro morto lá nessa guerra, não é? Uma brasileira que estava desaparecida foi encontrada hoje. É importante entender o seguinte, algumas pessoas já estão, teve até um deputado, um senador louco, que já disse que o Brasil deveria ir para a guerra a favor de Israel, porque na época de Brumadinho, equipes israelenses que estiveram no momento de uma tragédia no Brasil. Não foi um confronto de guerra. Não foi o Brasil entrando em guerra contra uma nação vizinha ou uma nação além do mar. Nesse sentido aí, com certeza, se eles viessem num conflito, aí sim o Brasil poderia se propor a participar da guerra. As pessoas que morreram, aí eu concordo com você, são perdas irreparáveis, toda a vida é irreparável, tal perda, estiveram em questões lá. Tanto eram moradores, alguns, e outros estavam em festa. Não é a crítica à festa, jamais. Mas foi num momento que não tem a ver com o Estado brasileiro. Eles estavam lá. E muito provável que eles tenham dupla nacionalidade. São cidadãos brasileiros, mas também são cidadãos israelenses. Ou palestinos também. Pode ter certeza que, infelizmente, teremos perdas dos dois lados. Isso, Israel e Palestina, mas muito mais para que nós, infelizmente, brasileiros, tenhamos também nossos filhos, e falo filhos da pátria, também ceifados por uma guerra. O próprio cantor, o pai do cantor Alok, né, ele estava dando aquela Isso. festa, aquela rave, né, tinha 3.500 pessoas, né, Isso. e era muito, a 5 quilômetros da faixa de Gaza, né, no momento em que ocorre tudo aquilo, né, e a gente sabe que muitos desses brasileiros, tanto os resgatados como os que ainda pouco faleceram, mas assim, como o Thales falou, toda a vida realmente é irreparável, né, foram poucos falecimentos específicos de brasileiros, mas muitas pessoas perderam a sua vida. E aí o pai dele estava realizando, né, um show, o pai dele é DJ também, né, já tem um vídeo deles dois se encontrando no Brasil e tudo mais. Então, só para a gente fechar esse tema de forma bem breve, só para que o nosso telespectador realmente fique ciente nesse caso. Os confrontos, você já disse isso, mas só para a gente fechar, os confrontos entre Rússia e Ucrânia e Israel e Palestina não são motivados pelas mesmas causas, apesar da participação dos Estados Unidos nos dois, né? Então são causas diferentes. Sim. Olha, só para que a gente entenda, lembremos que a Ucrânia ela pretendia entrar na União Europeia, mas para entrar na União Europeia, todos os Estados membros da União Europeia, inclusive a Turquia, teria que chancelar isso. E a Turquia ela faz parte da União Europeia, mas ela não tem acesso direto, é até contraditório. Ela é muito mais na parte econômica do que na parte política. Tanto que a Turquia tinha uma boa relação, não lembro nesse momento se continua a ter uma ótima relação com a Rússia. São coisas estranhas. E havia um interesse de quê? Da Ucrânia entrar, só que por sua vez, se a Ucrânia entrasse, é um estado vizinho a quem? A Rússia. Então não precisava nem, digamos, para mandar bombas ou alguma coisa, muita coisa pegar com a mão praticamente,
jogar assim, praticamente. Então a Rússia teve essa questão. E quando eu falei do Canadá, por isso que eu afirmo, existia neonazistas no grupo relativo ao quê? Aqueles que estavam a favor da Ucrânia para com a luta contra a Rússia. Isso é fato, galera. Não estou dizendo que o Estado ucraniano, ele é neonazista. Como também não estou falando que os palestinos são terroristas. Também não estou dizendo que Israel é uma santidade. Lembremos que o Benjamin Netanyahu, olha a pronúncia aí, Benjamin Netanyahu, chamado Bibi, ia falar isso agora, ele é um cara de ultradireita, extrema-direita. Ele Então, está há quanto tempo no poder? 15 anos, não ininterruptos, entre idas e vindas, década de 90, anos 2000 para cá. Juntando tudo, já está aí na política e também à frente do Estado há 15 anos. É estranho isso, né? Logo também porque lá é um sistema de primeiro-ministro. Então, há uma necessidade de formar um congresso a favor. Isso fez com que ele tivesse agora maioria. Ele tem maioria. Entretanto, as pessoas já falam, terminou a guerra, tchau. Ele pode ter certeza, não permanece no poder, até porque tem algumas coisas estranhas. Claro que seria leviano dizer que Israel quis ser atacado. Só que a inteligência israelense é muito forte. E o presidente, o governante do Egito, chegou a afirmar esses dias, olha, eu mandei mensagens para o Benjamin Netanyahu, dizendo que haveria nos próximos dias, os vários canais de comunicação, a CNN, a Globo News e outros falaram sobre isso recentemente. E ele não se atentou. Não sei até qual Não ponto. acreditou? Não sei, Pode. porque não tem o sistema de inteligência. Lembremos que no governo anterior do nosso país, ele se propôs a ter até mesmo a espionagem, não do Estado, mas de alguns tipos de aplicativos para com celulares. E isso iria ser contratado pelo Brasil. Não foi, acredito eu. Espero que não tenha sido durante o governo anterior e o governo atual menos ainda faça tal uso. Isso é uma coisa inaceitável. Mas é muito forte o que Jonathan fala, para que a gente continue, que são questões diversas, Ucrânia, Rússia, Palestina e Israel, são questões que envolvem muito mais a religião, digamos assim, como o cunho, e o Estado no sentido de terras, a parte geográfica, na região de Israel e na região da Palestina. No caso da Rússia e Ucrânia, tem território, tem política e tem áreas de influência. Lembremos que, digamos, o fosso, a lacuna deixada pela União Soviética, ela foi tida inicialmente por quem? Por ninguém. Havia, digamos, até o fim da história, Fukuyama chegava a falar isso, quando havia a preponderância dos Estados Unidos. Só que a Rússia, através de Vladimir Putin, veio a sobrepor. É tanto que hoje nós temos essas duas grandes potências e por trás temos a outra, que é uma da grande inteligência mundial, que é a China. Fortíssimo. E até brinco, para quebrar o clima um pouco, meu amigo Caio, que você deve conhecer, a fala do Jonathan aqui, para que eu encerre esse momento da fala, falou Vladimir Putin, lembrei do Putin, daqui da região. Sim. Qual era o nome dele, hein? Raimundo Putin. Não tem nada a ver, pessoal. Quem é de Mossoró é uma figura... Isso, não tem nada a ver. É uma figura tipo, falo porque tem um livro de história do Rio Grande do Norte, como o Jonathan falou, e digo mais, Jonathan. Aí você vai colocar no link, certo? Para o pessoal meu livro, em PDF, gratuito, você não vai gastar nada, vai meter o dedo lá, baixar em PDF, porque segundo a reitora Cecília, é provável que no concurso que nós venhamos a ter, tenhamos história do Rio Grande do Norte. Eu conversei com ela. Assim também como eu conversei com o reitor Arnaldo sobre as questões lá de Apodi, estão até cobrando um ofício. Eu vi ontem a sessão da Câmara em Apodi, depois vamos falar sobre isso. O negócio foi pesado. E meu nome girando, principalmente através de um carinha chamado Chaton Reis. Pois é, a gente já ia entrar, né? Vamos entrar. Sai de uma guerra, vamos entrar noutra. Agora, essa guerra que a gente vai entrar agora, assim, é uma guerra desproporcional, né? Porque tem um vereador lá de Apodi usando todo o seu nome, a sua influência, o seu gabinete, a sua comunicação, o seu partido contra um ser humano, professor de história, né? O Thales aqui que está conosco. Então a gente aproveita, já que eu ia até inclusive dizer que se você quisesse não citar o nome do vereador, não tinha problema. Mas como você já citou, né? Então você mesmo citou, então... Não. E diga-se passagem, eu sou responsável por isso. Vim a convite, agradeço ao Costa, ao Caio e também ao Jonathan e todos que estão assistindo, acompanhando pelo convite. E assim também como qualquer veículo de comunicação, as pessoas são responsáveis pelas suas falas. Não é o podcast, quem está falando agora é o professor Thales, especificamente Thales Augusto de Oliveira, certo? Então o que acontece? Jonathan, Costa e Caio, tudo isso começou devido à causa animal. Especifique para a gente quando começou, quando agora? Assim, foi 2023, Agora, 2022? Não, 2023. 2023. Eu acompanhei assim um pouco, ele apresentou um projeto meio maluco de matar os animais. Ele foi aprovado. Isso, por unanimidade. Vamos lá, o que acontece? Eu estive recentemente também conversando com o Gilvan, que é o presidente da Câmara, também oficial de Justiça,
ele foi para com uma pessoa muito acolhedor e no sentido do respeito. Porque como isso aconteceu, como é que isso surgiu? Eu estava, aí eu não gosto de falar, sabe, cara? Eu estava assistindo o jogo do Flamengo e São Paulo, o primeiro jogo que nós perdemos no Maracanã. Estava inclusive corrigindo provas e também objetivas, certo? Objetivas, gabarito, você sabe muito bem como é isso. E acompanhando o jogo, pé da vida. Aí, ex-alunos meus, não vou dizer o nome, do IF, mandaram mensagem. Tá, vocês estão sabendo do projeto? Eu disse, como é que é? Aí me mandaram o projeto. Aí depois ele desvirtuou, dizendo, mudaram tudo. Não. É tanto que nós tivemos uma audiência pública lá, que o professor Francisco, não lembro o sobrenome da causa animal, professor da UFPB, que leciona direito animal, só isso. O cara leciona direito animal, ele não é só da causa, ele dá aula sobre a causa. Porque o Charton, ele é formado em zootecnia, ele foi aluno do nosso instituto, a placa dele lá, inclusive, tirei até foto, botei no Instagram, ele disse, o professor vai lá já pagar as coisas. Eu disse, meu amigo, pago nada, tá lá, permanece. Eu posso pagar para colocar um negócio melhor, porque às vezes eu sou péssimo na língua portuguesa. Ele é formado em inglês, sabe mais que eu nesse sentido, acredito eu. Mas o que acontece? Acho que não, viu? Não sei. Porque existe a questão da literatura, existe a questão da escrita, existe a questão do direito, envolve várias nuances. Mas, cara, o que aconteceu? Eu estava assistindo o jogo, aí mandaram para mim, aí eu li o projeto de lei, na verdade. Isso, meu irmão, é sério. Achava lá a questão de abater animais, abate se dá em abatedouro. Então, são animais para ser alimentados, questões. Então, até mesmo a nomenclatura, até a episteme da palavra é perigosa. Então, isso aí foi retirado, eu acredito que até arquivaram. Houve um burburinho no país que iam matar gatos e cachorros para alimentar as escolas. Nunca existiu isso, pessoal. Aí eu dou vez e voz à questão da proposta do vereador Charton, mas o que acontece? Havia uma série de questões horríveis, como por exemplo, os animais ficariam, se voltassem à cidade, seriam colocados na zona rural. Os animais, eles não podem ser postos dessa forma. Mas eles não têm donos. Não, mas eles São estão... seres de direito, né? Isso. Inclusive, hoje, a nossa Constituição, que ela várias vezes são acréscimos nela, questão de emendas constitucionais, nós temos hoje o direito animal. Por exemplo, quando eu vou com os alunos à fazenda de escola, eu já levei alunos de informática e também de química, que eles não vão geralmente lá, fazendo escola para agropecuária, só para sentir o suor descendo, mas a gente chegou também, claro. E depois eles sacaram que a agropecuária, o bicho pega. E nós ficamos próximos lá para os suínos. Até o barulho, Costa, que nós podemos fazer, afeta os animais. Hoje se comprova que as plantas, elas têm estresse, elas não podem falar, não falam. Mas até mesmo a questão do despolhamento, mil coisas, não só da poluição. Então há uma diversidade gigante sobre isso. Então, coloquei no Instagram, que primeiro no Twitter, que sinto saudade do Twitter, aquele X só me lembra alguns sites que eu não quero nem comentar. Os X-Men, outras coisas. Deixa esse X quieto que é melhor para todos nós. Mas fiz o comentário e depois ele rebateu. E depois, mais uma vez, alunos e ex-alunos me procuraram. Tá, você ouviu o que ele falou na Câmara? E aí, Caio, na sua palavra, Jonathan Costa também, o grande problema dele, além da causa animal, foi ter falado doutrinadores, ele falou no plural. Nós temos nas nossas instituições doutrinadores, instituições de ensino, ele usou plural. Inclusive, um professor de história. Bem, cara, é o seguinte, no IFRN, no qual você falou, não falou explicitamente, mas falou implicitamente, só existe um professor de história, se chama Thales Augusto de Oliveira. A professora que divide carga horária comigo, que é amiguíssima minha, gente finíssima, se chama Sara Campelo. Como você também fez uma crítica meio tosca, dizendo que é ciência, alunos, todos, etc., acredite isso, Jonathan. Ele chegou a dizer, essa ciência o professor defendeu, eu nunca usei isso em sala de aula. Porém, se há algum colega que use ou venha usar, ou fora da instituição ou dentro, existe a liberdade de cátedra do professor, e além dessa liberdade, quem sou eu para não pensar na questão da inclusão? Se eu não uso é uma coisa, mas a palavra de ordem no momento é a inclusão. Se eu não uso, tudo bem, mas eu impedir que alguém use, é idiota essa questão. Então essa fala foi na Câmara, depois ele chegou a dizer, não sei se o professor hoje acordou homem, mulher, trans, cachorro. Ou seja, estávamos comentando aqui que quem mais me auxilia, aí ele já sabe, tanto que ele me bloqueou aqui no Instagram, certo? Para não mais marcar o que eu marco, você falou que você é bom de guerra, de luta. Para mim, meu amigo, sempre é paz. Eu não vou atrás de vingança, eu vou atrás de justiça. Justiça. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E quando ele falou da instituição, eu fiz o requerimento, entreguei em mãos lá aos servidores. O Gilvão, o presidente, ele foi comigo muito acolhedor e fiz fala.
na Câmara, levei a Bíblia, que a Bíblia é doutrina. Seja católica, evangélica, é doutrina. Eu era catequista, crisma primeiro Eucaristia. Levei a Constituição, nossa Carta Magna, o Estado laico. O Estado laico ele não é um Estado ateu, é um Estado que você tem a liberdade de ser o que você quiser. Católico, evangélico, da Umbanda, ateu. Levei também o meu livro de história para que ele foi entregue a todos os vereadores. Não fiz, porque eu não tenho mais, infelizmente, estava até pagando um dinheirinho, mas não tenho. Mas está gratuito, o Jonathan e os meninos aqui, vão colocar para vocês disponível em PDF 0800. E por fim, levei o documento máximo da instituição, que chama PPP, Projeto Político Pedagógico. Está lá que nossa formação é unilateral, ou seja, ela é holística, ela é complexa. E isso tem uma ideia com Edgar Morin. Não sei se o vereador estava tão nervoso a tal ponto, mas chegou lá a falar que eu tinha perguntado quem era Michel Foucault. Eu nem o nome de Foucault falei. Entretanto, como uma postagem minha anterior, há 2, 3 dias, de ir para a Câmara tinha isso, ele deve ter visto. Eu acredito que ele está sonhando comigo, assim como o Bolsonaro sonhava com Lula. Certo? Acredito, viu, Chatão? Que você tem, claro, aí essa satisfação, esse orgulho em relação ao quê? A ter tanto meu nome falado. E dia desse ele colocou, ele foi tão menino, que ele fez uma postagem minha, pegou, deu print, aí ele pintou por cima. Só que o finalzinho dá para notar que é meu perfil. Até nisso ele deu bobeira. Cara, não pode ser amador desse jeito não. Para enfrentamento, no caso jurídico, para um enfrentamento ideológico, você tem que estudar, cara. Porque diploma nem sempre mete conhecimento, nós sabemos disso. Há doutores imbecis, há analfabetos inteligentíssimos. E título não, hoje eu tenho um mestrado, certo, não um título. O que importa para mim principalmente é a pesquisa. Que aí, claro, caso vocês queiram depois, eu venho em outro momento, claro, a gente ainda vai nessa seara, que eu quero falar para vocês, algo que pode acontecer, pode ser que eu venha em 2024, falo já. Mas a minha pesquisa, Jonathan, Costa e Caio, e também telespectadores, ouvintes e acompanhantes do Baião de 3, é sobre o êxito escolar de pessoas originárias ou oriundas das classes populares que, através dos estudos, conseguiram ascensão social. Para vocês terem ideia, não vai ser agora. Em outro momento a gente vai conversar sobre isso, que de cada 100 alunos das classes populares, 2,5 conseguem ascensão. Só. E não é garantido ele ascender e continuar. Pode ser que ele volte. Se forem mulheres, Caio, Costa, Jonathan, quem está acompanhando, se for mulher e for negra, baixa para 2. Se for homem branco, aumenta para 3,5 entre as classes populares. Então, é um negócio muito sério. E quando eu estive na Câmara, em nenhum momento eu apontei o dedo, foi você que fez a acusação. No requerimento está. Mas o Gilvan disse, você não pode fazer ataque pessoal. Eu disse, não se preocupe, sou responsável por isso. Eu tenho até 15 minutos, eu combinei com o presidente Gilvan 10, só fiz uso de 10. Fora isso, infelizmente, ele tenta manipular parte dos vereadores. Mandei uma mensagem para cada um dos vereadores pelo Instagram. Procure o presidente que eu mandei uma mensagem, tudo. E o contato do professor Arnaldo, o reitor da instituição. Eu não seria idiota, irresponsável, imbecil de procurar a casa do povo quando o regimento fala em representar uma instituição e eu não ir representando ela, com a anuência da instituição. E claro, fui diretamente a quem? A reitoria. Por quê? Porque a reitoria ela rege nossos 22 campos, ou campos como preferido. E é uma coisa absurda esse vereador nos comentários. A época do ano passado nas eleições, ele chegou a falar com a Bonavides, a Isolda, as mulheres subato cabeludo. Se tivesse problema delas. Falou do piseiro da maconha, vai ter o piseiro da maconha aqui. Ele tinha que provar também que era isso. Só que não colocaram para frente do processo. O Damião, que é o nosso diretor-geral, ele foi para a posse do presidente Lula, com o dinheiro dele, com as questões dele, nada de diário do IF, algo do tipo, ele chegou a falar na Câmara. Só que aqui, ontem eu falando com uma pessoa, não vou falar porque ele já perseguiu essa pessoa, mas depois eu mostro para vocês, ela disse, Tades, eu acho que agora ele achou um chapéu para a cabeça dele. Ou seja, achou alguém que vai para frente. Então, meu caro, olhando para a Câmara também, mas Câmara no caso, Câmara já é outro assunto para daqui a pouco, certo? Olhando para a Câmara, temos a certeza do seguinte, a justiça vai ser feita. E processar, cara, tu falou aí nas redes sociais, qualquer pessoa pode processar, é fato. Mas ser julgado e condenado, aí já é outra questão. E aí a justiça vai dizer quem estava com razão. Você tem que provar que eu doutrino meus alunos, você tem que provar que eu faço campanha política para a esquerda e direita em sala de aula, você tem que provar tudo isso que você fala. Beleza? Só isso. É um assunto quente, um assunto polêmico. Deixa eu só tirar uma dúvida. No dia eu assisti o seu vídeo lá no IF, né? Eu vi que foi filmado, eu assisti, acho que está no seu Instagram. Isso. Então quem quiser assistir,
aproveita aqui e faça a sua divulgação. Faço, Diga o faço. seu Instagram ou as suas redes preferenciais, por favor. Pronto, Professor Thales, arroba Professor Thales, Professor Thales tudo junto, mas Thales sem H, sem Y, sem dois L's, T-A-L-S, Professor Thales. Todos são bem-vindos, todos também são bem-vindos, pronto, certo? Até o vereador é bem-vindo, né? Claro, Só que não, ele bloqueou, né? eu segui, ele me retirou, cara, eu não sei. Eu não sei por que esse medo. Aí deixa eu perguntar. Foi. Ele estava nesse dia dessa sua fala de 10 minutos lá ou não? Estava. Porque eu vi que quando a sua fala, para quem não sabe, quando o Thales faz uma fala lá extremamente eloquente, quando ele termina, ele vai de mesa em mesa, aperta, aliás, na mesa, que é uma mesa só, né? Isso. Mas ele vai de vereador em vereador, vereador em vereador, agradecer, aperta a mão. Só que na hora, pelo vídeo, eu não consegui reconhecer. Aí eu estava querendo lhe perguntar, ele estava no dia? Estava, ele foi o último que eu apertei a mão e falei o que eu falo aqui. Ele sabe o que eu falei. Eu disse, nós vamos nos encontrar depois. E vamos nos encontrar. Nas urnas. O que é que acontece? Essa é a questão. Eu fui candidato a vereador em Mossoró, pelo PSOL, é fato. Não fiz campanha de rua, não Olha o que o fiz. Chardon fez. É. Chardon. Chardon pode ser depois para comemorar, quem sabe. Só falta agora o comunista de iPhone. Ah, velho, fala sério. Nem iPhone eu tenho, inclusive. Há uma discussão em Apudi que professor do IF ganha muito. O professor com doutorado no IF chega a seus 14 mil. 12 mil inicial, na verdade, que entra agora. Não chega nem a 14, 12. Entretanto, para isso, o cara tem que ter graduação, tem que ter mestrado, doutorado. Então, tem que ter toda uma trajetória, não só educacional, mas também de pesquisa. Extensão, você sabe mais do que eu, John. E na cidade se fala que o professor do IF ganha muito. Não, inclusive ele, numa das falas, Thales cuidou do cachorro dele porque tem um salário gordo, etc. Cara, eu cuidei porque eu não queria que ele morresse. O salário é menor que o seu, atualmente, com suas regalias atuais, é menor do que o seu. Então é muito perigoso essa fala dele com os professores. E a galera que ganha seus 14 mil lá, os caras têm carro financiado, os caras têm casa financiada. Os caras, se forem viajar para fora do país, viajam em grupo para ser um valor menor. Então, são falácias, são idiotices gigantes faladas que se propagam e ninguém fala nada. E no caso das urnas, Caio, quando eu fui candidato em 2020 aqui em Mossoró, eu não fiz campanha de rua. Minha mãe, depois, é incrível, ela teve Covid. Eu fiquei péssimo, porque eu pensei, cara, se eu tivesse feito campanha de rua, como é que a galera que... Eu vou para o enfrentamento, eu não sou É tanto que meu amigo Bolsonaro já me bloqueou, Girão é pé da vida comigo. Girão foi o cara que... Tá perdendo nada, não sei. Girão, ele colocou, de certa forma, o Josué, Josué está sendo citado porque ele foi exatamente posto para ser o reitor pro tempore lá do IF. Então, tudo isso fui para cima, porque não tem conversa. Se nós tem aquela coisa, os outros só são gigantes porque nós estamos de joelhos, e não dá para ficar desse jeito. Então, o que acontece? Ele, na fala de ontem, ele disse, esse rapazinho aqui que teve 100 e poucos votos, 145, acho, votos, não teve nada, como se exatamente 145 votos fosse medir a questão ligada a propostas, as questões ligadas à questão econômica, de quanto você gastou. Carlos de rua eu não fiz nada. É tanto que, nesse caso, eu fico feliz em ter 145 pessoas que, durante a pandemia, saíram de casa porque acreditavam em mim. Já em Apudi, o que é que acontece? Não sei se por um ato falho, mas eu ri muito. O Gilvan, o presidente da Câmara, antes de eu falar, ele disse, com a palavra agora, o vereador tá... Aí eu disse, não, Gilvan, Ainda não. Ainda não. Quem sabe? Você está prevendo alguma coisa? E eu falo, eu pretendo em 2024 ser candidato a vereador na cidade de Apudi. É uma das minhas casas. Eu trabalho há 10 anos, mas eu tenho uma relação com a Apudi desde o ano 2000, brincava carnaval. No ano 2003 fui professor da rede privada, no Integração Colégio de Curso, da IEDA e Nalda, amigas minhas. Hoje elas têm uma faculdade lá. Depois tive também contatos de aulões lá, que eu sempre ia. E no ano de 2013 fui efetivado professor concursado da instituição Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Apudi. E não fiquei com o meu problema, poder ter ido para outro campus, mas ali era uma das minhas casas. É tanto que quando eu cheguei, Cléa e outros servidores que me acolheram, Samuel, a Rosa, que provavelmente estão assistindo, ouvindo, chegaram e foram me apresentar a cidade. Não, apresentar o quê? Eu não conheço a cidade todinha. Eu quero tomar uma com vocês, conversar, etc. E a acolhida foi maravilhosa. Então é uma das minhas casas, é um dos pré-requisitos para ser candidato na cidade, é ter uma ligação com a cidade, não necessariamente só o domicílio físico, mas um trabalho. Eu estou lá há 10 anos, então estou apto às eleições de 2024, sair candidato a vereador na cidade de Apudi. E Chaton, não sei se você vai ser meu rival, porque
A minha grande questão é que o povo tem alguém que o represente, que o povo tem alguém que o ouça, que o povo, todos, assim como Jesus falou, vim para que todos tenham ouvido, a vida e abundância, todos devem ter direito à casa do povo. Todos poderiam ter direito à tribuna do povo. Quem sabe, não sei, em 2025, caso seja eleito, não sei, não sou candidato nem nada, não existe nada oficial, eu venho propor que a tribuna seja usada por todos, porque no momento agora a tribuna do povo ela é usada por instituições, pessoas que venham representadas. Eu fui representando no IF. E o que foi pedido do ofício, não se preocupe, chegará. Acho que 8 vereadores receberam minha mensagem no e-mail da reitoria. Caso algum queira ou todos mandarem individualmente, não há problema, como ele fez. Bateu a mão, sabe? Eu sou bom de guerra, sou bom de briga. Não, eu não sou bom de briga nem guerra, mas eu sou bom do diálogo e do bom debate. Isso é bem-vindo. Maravilha, perfeito. Show de bola. A gente falou um tanto sobre a questão de Israel e Palestina, da Ucrânia também e Rússia, né? Falamos também da celeuma pessoal que o Thales vem enfrentando aí, mas eu diria que até mais sendo perseguido do que enfrentando. É individual, pessoal e coletiva, porque... Envolve IF também. Não, né? além do IF, ele falou no plural. Caio, o que você falou há pouco, ele é formado em inglês, ele é formado nas linguagens, ele sabe o que é plural. Uhum. Se ele sabe o que é plural, ele usou doutrinadores, aí depois falou professores que usam, aliciam alunos no sentido político, e depois ele falou progressistas. O cara vai dizer que progressistas, ele Colocar coloca como negativo. progressistas, um mundo de dimensões, alas, etc, progressistas, como se fosse algo negativo. Então, o que ele falou foi no plural, por isso a fundamentação também jurídica. Vai no pessoal, vai, mas... É o que eu digo assim, ele enfrenta você diretamente, né? Ele Isso. procura você, ele tenta macular a sua imagem, né? Mas na verdade ele tentou atingir e atingiu um organismo como um todo, o IF, os professores. Primeiro porque ele está dizendo que os alunos se deixam levar pela suposta doutrinação que supostamente ocorre. Ontem ele chegou absurdo, eu coloquei no Instagram hoje, procurei, professor Thales, sem 2L, sem Y, T-A-L-E-S. Ele colocou, antes de ontem na sessão da Câmara, ele chegou a dizer que muitos alunos foram procurados para me denunciar. Primeiro que existe a ouvidoria do IF, e anonimamente qualquer pessoa pode. Segundo, ele falou que os alunos iriam perder prestígio na instituição se fossem fazer algo do tipo. Bem, se houve um prestígio, ele também tem que provar, e eu quero saber que prestígio é esse. Tem algum aluno ganhando alguma coisa por ser partidarista ou não? Eu tenho alunos bolsonaristas, tenho alunos que são liberais, tenho alunos que são conservadores. Tem alunos que, inclusive, concordam com algumas ideologias, mas nunca o aluno foi punido por causa disso. Nos 10 anos que lá estou, nunca houve questões do tipo. E é importante isso ser frisado, Costa, Caio e Jonathan, porque um processo não é uma coisa simples. E ninguém está para brincadeira, porque o judiciário tem 1000 coisas para resolver. E nesse caso, aí nós passamos um tempo com uma perseguição durante 4 anos do governo passado Bolsonaro, onde todos os professores eram inimigos, onde iriam colocar até mesmo uma granada no bolso dos servidores, como o Paulo Guedes falou. E mais, havia a escola sem partido, aquele projeto idiota que o STF não aceitou, porque não tem exatamente fundamento, bem nesse sentido. Por isso que tantas coisas, esse vereador, ele apoia, que é imoral, é inaceitável. Por isso que aí não mais no sentido só da fala, mas nós vamos para a ação, e a ação vai ser através das leis. Agora, Thales, uma coisa que eu fico assim, muito espantado, é assim, como as pessoas da direita, às vezes a impressão que eu tenho é que elas têm muito medo de discutir política. Não, você está politizando. Qual é o problema? Porque é o seguinte, eu não consigo aqui, do lado de um historiador, se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir. Como é que o professor de história vai falar sobre ideologia política em sala de aula? Como é que vai falar sobre as correntes filosóficas? E as eleições passadas. Só para concluir, então, como é que o professor de história vai falar isso sem estar falando política? Deixa eu falar uma coisa aqui, Costa, deixa eu falar uma coisa que eu fico nervoso até. Ele levou para a tribuna uma avaliação minha, algum aluno passou sem problema. Aí a mesma avaliação, Caio, eu publiquei no Instagram. Ele disse que ia fazer um requerimento para o IF para pedir essa prova. Eu disse, não, faça não, tá aqui, pá. Deixa eu falar qual foi o lance. Em história nós estudamos modos de produção. Karl Marx, modo de produção comunista primitivo, modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, capitalista e comunista. O comunismo nunca existiu no mundo, dificilmente existirá. Nós tivemos experiências socialistas e não chega nem a ser o que era comparado e previsto por Marx, já que previsto não necessariamente é ao pé da letra, porque não era profeta, e menos ainda
a uma religião marxista, apesar de que algumas pessoas são muito fortes. Eu gosto muito do marxismo. E o que acontece? Os modos de produção eu coloquei lá. E uma das falas foi que o Brasil nunca foi comunista. Nunca. Aí coloquei lá a imagem do padre Júlio Lancelotti, um cara que é massa. Ele falou, o Brasil nunca foi comunista, o Brasil é escravista. A Casa Senzala, a Casa Grande Senzala permanece. E ele lá, pegando lá, quem está acompanhando o vídeo, quem não está depois vá para o vídeo também e dá, claro, o joinha, certo? Curta, vocês nem falaram, né? Curta, compartilhe, é isso mesmo. Ele mostrou, olha, tá aqui a prova. Aí eu olhei, sabe, de longe, é sério isso? Aí eu, pá, coloquei, primeiro que os modos de produção. Ah, eu usei uma canção do Cidade Negra. O nome da canção é Luta de Classes. E nessa canção, ela vem falando que nenhum modo de produção em nenhum país respeitou totalmente os trabalhadores. E eu falo isso na pergunta. Eu digo, qual o modo de produção, como é que eles tratavam os trabalhadores? Nenhum modo de produção foi totalmente tratado os trabalhadores. Então, aí é uma palavra que eles amam, né? É uma narrativa tão repetida, que tão repetida às vezes torna-se verdade para alguns. Isso é inaceitável. Caio, Costa, Jonathan, quem está acompanhando a gente, nós estamos estudando os terceiros anos da Grécia. E na Grécia existia a questão de amores diversos. O amor verdadeiro era entre homens. Era entre homens, principalmente em Esparta e Tebas. A mulher era um ser imperfeito, segundo eles, então a valorização do homem era imensa. E a questão, é interessante que eu falo, eles tinham experiências homossexuais, mas eles não eram homossexuais. A ideia do homossexualismo não existe. Homossexualidade, perdoe, o ismo. Mato falho, homossexualidade, agora corrigido, tal, porque eu lembrei do meu slide que eu tinha corrigido e errei aqui. Mas homossexualidade, o ismo não. Então, o que acontece? Peguei esse lance, vocês devem lembrar também que não faz muito tempo, que nas Forças Armadas um casal ele foi expulso, Lacia e outro cara. Foram perseguidos de tal forma que um saiu, depois o outro também pediu para sair. Então, peguei uma questão, elaborei uma questão, não sei se eu coloquei no Instagram, depois eu vou colocar. E comparando a antiguidade com hoje, como eram as Forças Armadas, como é hoje. Então, é interessante porque a história, o espaço-tempo, ele é muito forte. As pessoas não entendem que educação, eu leciono história, mas história, ele falou na fala, professor de história tem que ensinar história, professor de matemática tem que ensinar... Cara, a história, ela se liga a várias áreas do conhecimento. É tanto que na prova do Enem não existe prova de história, existe prova de ciências do quê? Humanas, existe prova de ciências naturais, existe prova de matemática e sociotecnologia, mas a matemática auxilia nas outras matérias, inclusive na redação, geralmente dá um gráfico. Então, se eu for me apequenar, se eu for reduzir o conhecimento, eu vou estar prejudicando meu aluno, a sua criticidade, a sua forma de ver o mundo. O mundo é muito diverso, no passado, presente. A história muitas vezes se repete, não ao pé da letra, como Marx fala, às vezes como farsa ou tragédia. Então, tudo isso vem muito forte para que a gente entenda. História não é um conjunto de datas, fatos, nomes, apenas. Mas é muito mais do que isso. Quando entendermos isso, seremos capazes de entender até mesmo esse conflito atual. Mas, para entender esse conflito entre Israel e Palestina, que foi o nosso começo de conversa, temos que entender também o quê? Como a história ela muda, como ela é revista, como ela é ampliada. Perfeito. Eu tive até um professor de matemática, só colocando aqui, na faculdade, ensino de matemática, que foi 5º período, que eu passei a disciplina todinha sem ver um cálculo. Então, eu me apaixonei muito por matemática quando eu tive aulas com esse professor Evandro. Né? Evandro ou Evânio? Evânio Dantas. Evânio é amigo meu. Perdão, Evânio. Dantas. Abraço para ele. Evânio é do Alto da Conceição, se aposentou recentemente do Estado. Sim. Ele é catequista de Cristo, primeiro Eucaristia. Nós fazemos parte da liturgia. Coincidência. Velho. Então pronto, eu fui para uma cadeira de ciência das ciências humanas justamente com medo de que quando chegasse esse momento eu fosse aterrorizado por uma série de cálculos, como fazer cálculo, enfim. E não, foi ao contrário. Foi algo extremamente esclarecedor, legal e positivo à minha formação. Thales, você tem ido aí ao Nogueirão assistir algum jogo recentemente ou não? Rapaz, faz um certo tempo, domingo agora provavelmente eu vá, com o Derilson, professor de matemática também, amigo meu, professor do IF, tricolor louco, leão, ele, se for Brasil e Barão, só barões com força. E não tenho ido recentemente, pretendo voltar, afinal de contas estava também quando o Leão da 12 ganhou o título bicampeão, quase conseguiu, perdoe-me se há alguém do Potiguar na mesa aqui, mas fomos quase, olha, já levantou a mão ali. Mas isso é verdade, tem que ser dito. Olha aí. Então nós ganhamos o título e depois houve uma reviravolta na Federação Norte-Grandense de Futebol e teve depois novamente repetição dos jogos. Mais uma vez o Leão da 12 venceu
nosso colega aqui, Caio Sérgio, Potiguar. Pois não. Eu perguntei sobre a questão do Nogueirão, se você foi, porque ao longo dos nossos 10 programas, hoje sendo o 10º, a gente tratou, pelo que eu lembro, 2 vezes sobre a questão do Nogueirão. Né? A primeira vez foi, ao menos, quando teve aquele acidente que o torcedor quebrou lá, rachou a perna, a coxa, né, do torcedor, entrou dentro, foi junto. E a outra vez foi quando a gente, acho que no episódio da semana passada, a questão do Marcos, né? Que falou sobre a questão do gramado, né? O estado do gramado impraticável de se jogar lá, enfim. Então, assim, a gente falou, inclusive, que as 2 partes que mais interessam no estádio, no Nogueirão, onde as pessoas vão sentar e onde as pessoas vão jogar, estão passando por dificuldades. E aí o Costa foi agora no domingo, foi, Costa? Quarta-feira, perdão. Foi na quarta-feira assistir a um jogo e ele pôde verificar de pertinho como é que está a situação do gramado, né? Então a gente abre esse nosso último tema. Acredito que não vai ter muita coisa a falar, porque já foi falado bastante sobre ele, né? A gente já falou, discutiu bastante. Mas aí para reforçar... Tem um vídeo rolando por aí. O vereador, a gente vai tentar colocar o vídeo do vereador Omar aí, que eu acho que ele ilustra bem. De repente a gente pode até começar aqui o assunto com esse vídeo. Que é o gramado, olha. O Nogueirão foi municipalizado e até agora a gestão não fez nada. E hoje vai ter uma partida entre Baraúna e Riachuelo, pelo campeonato. Parece um campo de barro, campo de bairro da zona rural. Olha aqui, como é que o goleiro vai cair? Me diga aí, vai se machucar. Isso é um descaso total com o nosso Nogueirão. Você foi ver em loco a situação do estádio. Nos fale aí o que foi que você viu aí agora, já que você viu lá e esteve perto, pra gente. Olha, quarta-feira eu vou dizer aqui, matar uma saudade, sabe? Eu acho que o jogo, o futebol é apaixonante, porque ele envolve uma série de coisas, reencontro dos amigos, né? O Baraúna está aí, né, penando, né? Tá, nem sempre foi essa fase de 2006. E, sinceramente, chegando lá no Nogueirão, foi com uma tristeza, a palavra é essa, e eu não estou exagerando, que a torcida se deparou lá com o Nogueirão. Se fala muito no gramado, porque o gramado, assim, salta aos olhos, está algo absurdo. Vai colocar o vídeo, né? Acho que vai ser interessante e vai perceber que é uma coisa, assim, horrível. Não existe adjetivos para se qualificar o estado do gramado. Mas também a iluminação, né? A forma, não tem banheiro físico, não tem banheiro químico, não tem, enfim, o torcedor é verdadeiramente maltratado, e isso a gente vê com muita angústia, porque é um estado que está municipalizado, sempre era cantado em verso e prosa, que quando saísse da liga para o município iam ter, né, melhores condições. Agora o que é que tem o estádio lá? Pintado de azul e branco, isso está, né? A maquiagem está bem feita. E se alguém fizer uma foto apenas das arquibancadas de longe, vai dar a impressão que o estádio está bem cuidado. Mas o torcedor foi uma reclamação só, né? Quanto à questão do gramado. Mas é gramado, iluminação, o estado das arquibancadas, enfim. É muito triste ver ali uma praça de esporte que é histórica, né? Já passou por ali os 4 grandes do Rio, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, aí me levou com o Flamengo quando jogou, era esse tamanho. Isso, o Flamengo levou lá 18 mil torcedores. A gente está limitado agora a um pouco mais de 1.000 torcedores, né? E ainda são tratados dessa forma. E ainda tratado dessa forma até, né? Então, assim, teve esse vídeo de Omar, teve um texto muito bem escrito pelo meu querido amigo de infância, J. Nobre. J. Nobre também. É Leão também. Isso, assim, eu sou amigo de infância de J. Nobre. Lembra que nos anos 70, 80 a gente ia para o Nogueirão, e eu tenho certeza que ele também teve esse sentimento de tristeza quando chegar e entra lá no Nogueirão. Então, assim, é uma pena a gente ver um descaso de uma gestão com aquela praça de esportes. Caio, quer comentar alguma coisa sobre essa questão do estádio? A gente comentou, né, sobre isso, é só uma tristeza muito grande, realmente, que, né, nos aflige. A gente sabe que não é só o Nogueirão, né, nós temos vários outros pontos da cidade que estão abandonados, na verdade, pela gestão.
E assim, impressiona também o silêncio, né? O silêncio da mídia a respeito disso. A gente fala, o Marcos Santos, que é um cara da área, escreveu uma coluna realmente crítica e muito coesa, a J. Nobre, e os ecos vão, eu espero que espalhem e cheguem aos ouvidos do prefeito para que ele tome alguma medida. Afinal de contas, ele que tomou a iniciativa de municipalizar o estádio, então faça alguma coisa. Você se propôs a cuidar dele, do estádio, então faça isso, né? Vai chegar a que ponto? Que ponto vai chegar o estádio? Ou não quer mais, quer abandonar de vez e procurar, sei lá, terceirizar, não sei qual é a ideia, né? Mas é isso, é só tristeza, só tristeza. Eu até falo uma coisa, peço desculpa antes de me meter, também por ser amante do futebol, apesar de não ter ido tanto no estádio, porque também as próprias condições já eram péssimas e parece que cada vez mais pioram. E é possível, aí eu acredito, que caso a gestão municipal queira, até mesmo uma permuta, lá ser um espaço tão nobre ali, fazer um novo estádio, mas antes, aí seria um valor com certeza gigante, que o município iria receber. Não sei se a Federação Municipal também de Futebol tem uma relação com isso. Sei que está sob a gestão do município. Mas, digamos, Jonathan, fosse criado um estádio fora da cidade, mas a empresa teria que fazer o estádio antes, para depois o terreno ser entregue, e não o inverso. Até mesmo para movimentar a cidade, sair da questão para uma resolução. Mas, enquanto não temos resolução, vamos para a realidade que vivemos. Nós temos 2 times em Mossoró muito importantes, já foram campeões estaduais. O Potiguar recentemente teve uma boa campanha durante a Série D. O nosso Baraunas venceu lá em São Januário, Bruno Barreto, depois ele vai ver isso, vai gostar muito mais. Não precisava, né? Tudo bem. Mas, entendi. Mas sempre posto. Então, nós não estamos falando de qualquer estado, estamos falando do estado da segunda maior cidade do estado. Nós estamos falando de uma referência a nível também de estado. Afinal de contas, para quebrar a hegemonia dos times de Natal, tanto o América quanto o ABC, os times locais precisam de uma casa. E é vergonhoso, muitas vezes, temos que assistir jogos dos times locais em cidades que não são exatamente a casa desse time de futebol, desses times, no caso Baraunas e Potiguar. Apenas esse adendo. Amigas, amigos, vai falar alguma coisa, cara? Não? Amigos, a gente falou sobre Ucrânia, sobre Rússia, sobre Israel, sobre Palestina, Sobre Bíblia, Alcorão, sobre Grécia, Torá, Bíblia, Torá, Apodi. Minha possível candidatura a vereador. Olha aí, hoje o programa foi recheado de assuntos do mundo inteiro, dá para dizer, né? E de várias culturas, religiões, né? Trouxemos Mossoró, trouxemos Apodi e trouxemos principalmente aqui o nosso amigo Thales Augusto, um grande professor. Primeiro convidado que a gente traz ao programa, viu? Não, foi o Primeiro convidado. Cara. Então, Baião de 4, não, brincadeira. Baião de 3, mas 4. 3 temperado. Boa. Aditivado. Então, amigas e amigos, mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a Zezinha Fernandes, o Cine Hoteleiros, o Lindocastro Nogueira. Deixamos aí mais uma vez o pedido para que vocês se inscrevam em nosso canal. Também sigam as redes do Thales, ele já divulgou aqui. Eu vou inclusive colocar, acho que durante o programa, a legenda com a rede as redes ou rede do Thales, que ele prefere, enfim, tem mais seguidores ou quer ser mais seguido. E se inscrevam no canal do Baião de 3, curtam, compartilhem. Quando vocês dão o like, o joinha, vocês ajudam o YouTube ou o algoritmo a entender que esse vídeo tem relevância e deve chegar a mais pessoas. Então, pedimos aí o seu like, pedimos a sua divulgação. Aproveito e faço agora aqui uma segunda indicação fílmica aí, já fiz do Paradise Now. A gente tinha muito essa coisa de indicar os filmes aqui, a gente parou porque os assuntos foram se acumulando. Mas aí aproveito e faço uma segunda indicação que eu acho que é no tema aí do nosso debate, essas questões de confrontos e conflitos, que é Os Assassinos da Lua das Flores. Esse eu não assisti. Esse ninguém aqui assistiu ainda, porque ele vai estrear agora no dia 19, né, 19 de outubro, em todo o Brasil. Eu acho que, inclusive, primeiro no Brasil do que nos Estados Unidos, porque o Brasil adiantou as estreias para as quintas-feiras. Né? Massa. Então, ó, Leonardo DiCaprio, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Robert De Niro e com direção do Martin Scorsese, a maior lenda viva do cinema mundial, uma das maiores, quiçá.
Então, é um filme que é baseado num livro de mesmo nome, Os Assassinos da Lua das Flores, que conta a tremenda exploração, chacina e extermínio do povo indígena do Osage County, lá dos, lá dos Estados Unidos, né, que envolve expropriação, domínio, invasão, roubo de terras. Envolve também o FBI no auge da sua criação, então vai envolver o J. Edgar Hoover, né, o diretor do FBI, famoso diretor, que inclusive o DiCaprio interpretou no filme do Clint Eastwood, né? Isso. Na cinebiografia do J. Edgar Hoover, J. Edgar, na verdade, não. Então, deixo aí uma indicação que a gente falou tanto de conflitos aqui, então deixo mais uma aí que envolve justamente os Estados Unidos, e aí o povo indígena dessa localidade, dessa região de lá. Então, mais uma vez, obrigado, um excelente sábado, porque esse programa está sendo gravado e vai sair no sábado para vocês. Ótimo almoço, final de semana, aproveitem bem, sigam o Baião, sigam o Thales e até mais. Tchau, valeu, falou.